Muito bem, amados, continuando nosso tema. Deixa eu olhar se esse aqui funciona, é para cá, né, que eu tenho que apontar. Isso. Hoje nós vamos estar falando sobre as consequências da falta de pureza. Ontem nós falamos que das questões da pureza que Deus trata, que Deus deseja, é a questão do coração. Nós vamos dar continuidade hoje sobre o que é ser puro. E à noite, segundo aquele texto de Mateus capítulo 5, versículo 8, também vamos ver aqueles que vão ver a Deus. Quem são essas pessoas? Então vamos estar tratando sobre essa questão. Vou sair um pouco daquele contexto de ontem. Vou falar sobre as consequências de uma pessoa que vive nesse domínio desse pecado. O que pode acontecer na vida deles, na vida dessas pessoas. Opa, o primeiro acidente de hoje, mas não aconteceu nada. Mas vai dar certo. Enquanto isso, abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 7. Vamos dar só uma visão geral de Provérbios capítulo 7, mas hoje nós vamos trabalhar Provérbios capítulo 5. Ok? Abra aí. Enquanto o irmão ajeita aqui. Provérbios capítulo 7. Provérbios é um livro tão interessante, nós terminamos de ensinar versículo por versículo na nossa igreja, para poder os irmãos, de forma geral, entender a linguagem aqui poética de Salomão. Mas eu quero focar, abra aí no versículo 7 do capítulo 7. Aqui é uma história maravilhosa. O que está acontecendo aqui é que Salomão está observando um jovem carente de juízo. Um rapaz que ele não tem muitos princípios na sua vida, não estabeleceu muitos princípios. E Provérbios fala para a questão do homem, ele fala sobre 3 tipos de homens. O homem sábio, é o primeiro homem que ele trata. Ele fala sobre o homem simples e ele fala sobre o homem tolo. O homem simples é aquele que pode ser o sábio, de acordo com a instrução da sabedoria, ou ele pode ser um tolo. E vocês sabem o que significa tolo? Tolo é aquele que tem um conhecimento do que é certo e mesmo assim eles fazem o que é errado. Então hoje nós queremos aprender o que é certo. E queremos, como simples, fazer a decisão certa na nossa vida, de ser quê? Sábios. Também fala sobre a questão da mulher. A mulher insensata, Provérbios vai falar, e Provérbios é um livro que trata sobre o pecado da mulher. A mulher insensata e também a mulher sábia. E a mulher sábia, ela vai escolher o caminho da sabedoria. Ele termina e conclui o livro assim. Então não vou explorar toda essa questão teológica de Salomão aqui, mas eu quero que você tenha isso em mente, na sua mente, o que você vai escolher hoje para a sua vida. Você vai escolher ser um tolo ou você vai escolher ser um sábio? Mesmo que você esteja procedendo de forma incorreta, porque você ainda não tem toda a instrução. O simples é aquele homem que não cercou o seu coração da sabedoria de Deus. Não levantou as paredes, não levantou princípios para lutar contra o que é errado, o que é mal. Então a sabedoria em Provérbios, ela briga, ela luta para que o coração do simples ele possa optar pela sabedoria, possa ir para o bom caminho, o caminho que Deus escolheu para ele. Então, hoje nós queremos ver isso, tenha isso em mente no seu coração para você poder entender algumas questões que eu vou colocar do capítulo 5 de Provérbios. Então aparece aí essa palavra, uma palavra grega, porneia, né? Esse texto, essa palavra aparece também em Mateus capítulo 19, tanto mocheia como porneia. Porneia está mais relacionado à questão da pornografia de uma forma geral, em todos os âmbitos que eu mostrei ontem, da natureza humana, né, e todos os tipos de pecados, né, mais relacionado às questões de solteiro, também está relacionado às questões de casado. Mas sexo antes casado, o grego vai definir como mocheia, adultério.
Então, porneia é a palavra hoje que eu quero focar para vocês, né, de uma forma geral. Então, ela significa a degradação moral de hábitos ou costumes em que há devassidão, libertinagem. É basicamente isso, um conceito bem rápido, bem geral, para você poder entender essa questão desse pecado. Pecado sexual, pecado entre solteiros, a perversão dentro do sexo, a imoralidade de forma geral, certo? Então, é tratado assim, a palavra de Deus trata dessa forma. Ah, muito bem, Daniel, obrigado. Tinha esquecido aqui. Ah, meu Deus, tá bom. Ok aí? Amém. E também a ausência de pureza é um estímulo à degradação moral. A pornografia é uma deturpação sexual. Então, ontem nós mostramos bem rápido os índices que têm estado ao nosso redor. 33% dos pastores de um grupo de 100 estão envolvidos com imoralidade, pornografia. 50% dos homens casados da igreja, crentes, eu estou falando de crentes, não estou falando de forma geral de homens ímpios, homens que não conhecem a Deus. 50% o índice vai dizer dos homens, eles olham pornografia na internet. Há um número, 70% dos jovens de 100 olham pornografia constantemente. Não só uma vez por semana, mas às vezes até 3 vezes por semana eles ficam olhando pornografia. E 20% das mulheres casadas, mulheres que já têm laços matrimoniais, elas estão envolvidas também nessa questão, vendo, se alimentando, usando essas fontes maléficas, satânicas, para poder entrar na sua mente. Então, um índice alarmante. Isso tem constatado porque a igreja, de uma forma geral, no Brasil, e às vezes até quando ela faz oposição às trevas em algumas regiões, elas não têm tanta força. Porque há impureza dentro da igreja. Há impureza no meio do povo de Deus. E Deus chama o seu povo para ser um povo santo. Um povo que tenha esse estilo de vida, né? Deus tem um novo estilo de vida através do Evangelho. Então a pornografia hoje é um câncer social, é uma idolatria, é um meio de escravidão, é uma das principais ferramentas de Satanás para a destruição da família, não só da família, mas das famílias que constituem a própria igreja do Senhor. Não é à toa que o índice de divórcio tem crescido muito no meio cristão. Mas por quê e aonde começa isso? Nós temos que saber aonde isso começou. E quando vamos fazer a investigação de algumas questões dentro do aconselhamento, nós vamos descobrir que tudo começou por causa da impureza, desse pecado, da pornografia. Contando uma história aqui bem rápido de um casal que nós tratamos, porque em algumas situações nós temos vitórias, nós vencemos, conseguimos vencer pela graça de Deus. O Senhor nos dá a vitória, nos dá a alegria. Em outras não, nós perdemos. E é uma tristeza, é uma dor grande quando nós percebemos que algumas famílias, elas se desfacelam, elas se acabam. É uma dor muito grande. E uma vez um casal nos procurou, e o mais triste de tudo é que os casais às vezes procuram ajuda logo no final, já quando estão só para comunicar, dizendo, não, nós estamos nos separando. Eles não conseguem abrir o problema, às vezes, logo no início para ser tratado, por amor à sua família, por amor a Deus, ao cristianismo de uma forma geral, principalmente a Deus. Então, esse homem e essa esposa, eles começaram a olhar filmes pornográficos. E nós sabemos que existe dentro da pornografia, eu não vou tratar sobre tudo isso porque não daria tempo, talvez uma semana ou então 6 meses para poder tratar sobre essa questão, o assunto é muito vasto, né?
Então esse casal começou a olhar a filmes, se estimular através de filmes e tal. Essas coisas todas. Isso foi o princípio por onde Satanás abriu uma brecha na vida deles e destruiu aquele lar. Pois bem, então aquele homem estimulou a sua família, a sua esposa de forma terrível. E sabe o que aconteceu? Ele tinha 3 filhinhos de mãe bem pequenininha, 3 filhinhos, 2 meninas e um menininho. E eles me chamaram: pastor, está acontecendo isso. E eu fui encontrar ela e o amante dela. E eu fui dizer para ela: volte para a sua casa. Volte para o seu lar. Volte para a sua família. E o homem lá que estava com ela, furioso. Eu fui mesmo na dependência de Deus. E ela disse: pastor, eu respeito o senhor, mas eu não vou voltar mais. Uma mulher jovem. E aí aquele homem criou os 3 filhos, sozinho. E eu lembro, eu chorei quando eu vi aquela família destruída. Eu pedi a Deus, mas Deus deu força àquele homem e ele venceu. E logo depois que os filhos dele cresceram, e ele arrependido de tudo aquilo que ele fez, Deus preservou a parte dele, Deus fortaleceu ele, e ele criou seus filhos no temor do Senhor, e logo depois que os filhos dele se tornaram adultos, Deus o levou. Deus levou ele e hoje ele está na glória com o Senhor. O Roosevelt era o nome dele. Então, Deus faz isso. Porque o pecado, esse pecado às vezes é um pecado que arma laços para a destruição das próprias famílias e nós temos que encarar ele de forma a falar bem sobre essa questão e avisar acerca dele, porque ele é destruidor. Satanás tem usado ele, as armadilhas deles para destruir a própria família. É um câncer, é uma ferramenta de Satanás, né, para destruir. Então, os índices sobre a pornografia na igreja contemporânea, nesse momento, no tempo que nós vivemos, são alarmantes. Nós temos permitido que isso tenha entrado nas nossas famílias, permitido que isso tenha entrado nas nossas igrejas, de forma geral. Então, eu quero mostrar rapidamente para você as 12 razões para não sermos escravos da pornografia. 12 razões. Depois nós vamos explorar o texto aqui de Provérbios capítulo 5. Primeiro, a pornografia ela destrói a sua visão de sexo. Ou seja, o homem fica olhando, às vezes observando lá na internet, no computador, seja onde for, os gatilhos lá onde ele tem acessado essa questão. E quando ele olha para sua esposa que já teve filhos, lutou ao lado dele durante anos, ele já não vê mais como aquela mulher lá da figura, lá do filme. Então, existe pesquisas também dizendo que o homem ou a mulher que olha muito essas questões, que observam muito essas questões pornográficas, afeta ele no desempenho dele com a sua própria esposa. Não vou entrar em detalhes, nós temos jovens aqui, mas eles já são avisados, já são avisados nessas questões a saber também disso, porque lá na escola, onde você nem sabe, onde o professor ensina, eles estão falando sobre isso. Eles estão ensinando sobre essas questões, essa perversão. Eu não gosto de falar sobre política, e não devo, e nem dou o meu púlpito a falar para nenhum político subir e falar sobre qualquer coisa acerca de questões, mas eu tenho dito, tenho visto, que agora nós temos que nos posicionar, porque enquanto eles estavam só roubando o nosso país, só roubando o que nós temos, tudo bem. A gente até aceita, mas agora eles querem roubar a coisa mais importante que Deus lhe confiou, que é a sua família. E você não pode deixar com que isso aconteça.
Você não pode permitir que a sua família seja roubada, porque ela é sua responsabilidade diante de Deus. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu quero compartilhar isso com você. Talvez aqui daria uma outra mensagem, mas eu não vou tratar sobre isso. Eu quero só mostrar aqui o mandato de Deus, logo em Gênesis, no começo. Olha, que Deus fez o homem. Provavelmente Deus fez o homem fora do jardim. Colocou ele, formou ele, o homem casca dura mesmo, casca grossa, fora do jardim. O versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então aqui Eva ainda não tinha existido, não tinha sido feita. Então Deus fez o homem e ele deu 2 objetivos para o homem. Qual o mandato que Deus dá aqui para o homem? Você vai guardar e você vai cultivar. E a mulher ainda não tinha sido feita. Então, por que Deus dá esse mandato ao homem? Da questão do trabalho e da questão de proteger, guardar a sua própria família. Porque Deus ia colocar uma pessoa especial lá. Deus ia colocar alguém dentro do jardim. Deus cria a mulher no jardim. Deus ia colocar uma pessoa no qual o homem tinha que proteger. Hoje a nossa cultura quer fazer os homens fracos, uns homens que não têm iniciativa, que não protegem a sua família, que não guardam o seu lar. E a palavra de Deus diz que nós temos que dar a nossa própria vida pela nossa família, se for necessário. Nós somos homens, nós somos os guardiões da nossa casa. E nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que alguém venha e roube a nossa família. Nós temos que lutar pelos nossos filhos. Nós temos que lutar pela a nossa esposa. As mulheres têm que lutar pelos seus maridos. E para isso, tem que observar a palavra de Deus. E a pornografia é uma das questões que tem roubado as famílias, destruído as famílias. E os políticos perceberam que isso é um dos meios, uma das maneiras para poder tirar a questão judaica cristã, dissolver, dividir a igreja. E nós podemos ter até pensamentos de quem nós vamos votar, mas nós nunca devemos apoiar alguém que destrua a família. Nunca! Porque ela é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. E Deus vai cobrar de nós. Lembra o que Deus disse aqui? Você tem que guardar esse lugar. Sabe o que é o jardim que nós podemos aqui aplicar para a nossa vida? É a sua casa. É a sua família. Então observe a sua família. Você pode sair daqui sendo um tolo, ou você pode sair daqui sendo um sábio. Eu não fiz nada até agora porque eu não sabia. Mas agora eu sei. E eu vou tomar resoluções na minha vida e posições na minha vida para proteger a minha família. Então, essa visão de pornografia, ela pode destruir completamente a nossa visão sexual. O sexo foi criado por Deus para poder procriar e também trazer prazer dentro do casamento. Dentro do relacionamento que Deus instituiu. Então a pornografia também destrói a sua visão sobre a mulher, como eu falei. Muitas pessoas têm uma visão de mulher, as mulheres magrinhas, né? Perfeita, aquela das revistas, daquelas que eram apresentadas, e quando você olha, né, a sua esposa, você vai comparar, você perde o interesse por ela. Por causa dessas questões todas. E a mulher, às vezes, se torna tão escrava disso. Não é que a mulher não pode se cuidar. A mulher tem que se cuidar, sim. Mas ela não pode ser escrava disso, nem o homem também.
A pornografia destrói a visão das mulheres sobre si, porque ela passa a ser escrava, como eu falei, dessa questão. Então, a indústria pornográfica, que é uma das que mais fatura no mundo, né? Elas abusam das mulheres. E as pessoas não veem isso. Elas exploram o corpo das mulheres. Destrói a visão que Deus criou lá do jardim acerca da mulher. Muito bem. A pornografia é um pecado contra a sua esposa. Lembra de onde? Da história? Sim, você tem uma esposa. A palavra de Deus fala que é com ela que você tem que se alegrar. Os jovens têm que saber disso. Existe uma deturpação acerca da questão da sexualidade. Nós precisamos saber que a pornografia é um pecado direto contra a esposa, uma vez que você é ligada com ela, um só corpo com ela, né? Então, a pornografia, esse pecado que é contra a pureza, destrói essa visão, tem essa visão errada. A pornografia também destrói as famílias, que uma vez um casamento destruído, os filhos ficam o quê? Totalmente desprovido do amor do pai, da união, e ele não tem um padrão divino, um padrão de Deus que eles possam ver dentro das suas famílias para poder seguir. Olha, quantas famílias nós não temos aconselhado, preparado para o casamento? E uma das primeiras coisas que eu tenho que tratar acerca disso é porque a visão daquelas pessoas que estão se unindo agora é uma visão totalmente errada que eles viram na vida dos seus pais. Tem moça que entra numa relação, no casamento, logo ela diz logo, oh, pastor, pelo amor de Deus, essa questão de submissão eu não entendo, por amor de Deus, me ensine sobre isso. Uma aflição que elas vivem já logo no início. Então você tem que explicar acerca disso. Por que essa questão existe toda? Por que isso está envolvendo a sua mente, seu coração? Aflição, eu lembro que nós íamos celebrar um casamento. E depois eu não tinha feito aconselhamento, ia só ajudar essa pessoa no casamento, porque eles pediram. E a mulher chegou, a noiva chegou para mim e disse, pastor, pelo amor de Deus, como aqui tem muitas pessoas da sociedade, da alta sociedade, por favor, não fale sobre submissão. Eu disse, olha, então não vai ter casamento. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Deus tem uma missão para o homem. E Deus tem uma missão para a mulher. E aqui essa missão de Gênesis, no casamento, passa a ser a missão da mulher. A mulher tem que dar certo aquilo que Deus entregou ao homem. E ela tem que fazer isso como olhando para Deus. E a impureza, a pornografia destrói completamente essa visão de família. Ela afeta diretamente a sua família. 7. A pornografia escraviza pessoas. Ela trata nas questões, às vezes, morais das pessoas, e elas abrem brechas, porque você sabe que, não sei se vocês são atiradores, não sei se já atiraram na vida, mas um tiro de 12 é um tiro onde espalha muitos chumbinhos. Então, alguns pecados que escravizam, eles são como um tiro de 12. Eles não só trazem aquele pecado em si, mas eles trazem vários pecados. Vários pecados estão ligados a esses. Então, tem pecados que são escravizantes. E essa área, por exemplo, uma das questões que traz a pornografia na vida, a impureza na vida, um dos pecados que traz a pornografia na vida é a ira. A ira, muitas vezes, muitos jovens, quando eles têm problema com ira, muitos casais, quando têm problema com ira, geralmente, eles chegam para a gente e dizem, pastor, eu tenho um problema grave na questão da pornografia, tenho um problema grave nessa questão da masturbação, e eu tenho sofrido com isso. E eu queria que o Senhor me ajudasse, então eu vou fazer uma pesquisa, fazer um levantamento
das coisas que deixam eles tristes. E aí eu acho, sabe o quê? A ira. Geralmente a ira está ligada a isso. A pessoa sente um momento de raiva, de ira, e ele busca na sua própria mente uma forma de compensar e sentir o prazer. Ele mesmo promove o prazer para ele mesmo. Então, olha, veja o pecado da ira, aonde ele vai sair uma raiz, aonde ele vai ser atingido, onde ele vai atingir. Então, são vários focos que um pecado às vezes pode trazer. E nós temos que investigar tudo isso e localizar o foco e arrancar a raiz para fora. Em nome de Jesus e pela palavra do Senhor. A pornografia corrompe o caráter do homem. Através da mentira, às vezes da falta de confiança, tantas áreas do caráter do homem é afetado por causa da questão da pornografia. Existem vários tipos de pornografia, eu não posso tratar hoje porque é muito assunto, como eu disse. Mas a pornografia, ele desperdiça também seu tempo, energia e dinheiro. Provérbios capítulo 4, 5, 6 e 7 vão tratar sobre esse assunto. É um assunto sério, não é um texto isolado na palavra de Deus. Então vamos lá, só dar uma olhadinha bem rapidinho aqui em Provérbios, como eu disse. Capítulo 7, depois nós vamos voltar para Provérbios capítulo 5. Eu sei que vocês devem ter o primeiro dia de sono, né? E então não dormiram tão bem, mas peço a Deus para ficar acordado. Então aqui, como eu disse, olha a história, mas olha o versículo 7 de Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7. Então o versículo 7 diz, vi entre os simples. Olha o simples aqui aparecendo. Quem é o simples? É o homem que não tem princípios. Não construiu em torno dos seus muros baixos com os princípios da palavra de Deus, se fortalecendo para que ele possa vencer o pecado. Ele é o simples. Ele ainda não tem tanta firmeza. É aquele que anda sobre o muro. Ele não decidiu. Geralmente o simples, ele está sendo assediado pelo pecado. E aqui, como eu disse, a sabedoria luta pelo coração dele para que ele se decida aonde ele vai ficar. Então essa história toda aqui mostra como esse homem simples, ele foi destruído por esse pecado. Olha aqui, aí, versículo 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pelas ruas junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que uma mulher saiu ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração e é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou de cara. Impudente lhe disse, sacrifício pacífico tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Essa mulher aqui, ela parece como uma mulher religiosa. Chega lá com a lábia, com o queixo bem grande e diz, olha, falando sobre coisas até sobre sacrifícios. A forma como ela usa para se aproximar dele. Então continua, o versículo 15. Por isso saiu o teu encontro, buscar-te-ei e te achei. Já cobri de coxa minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra. E aí, perfumes e tal, versículo 18. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, a mulher é casada. Não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Por volta da lua cheia, ele tornará para casa. E aí o versículo 21 diz o quê? Seduziu
com suas muitas palavras, com a lisonja dos seus lábios o arrastou, e ele, num instante, a segue como um boi que vai para o matadouro, como um cervo que corre para a rede. Olha, você já viu um boi sendo levado para o matadouro? Puxado. Puxado por quê? Aqui o texto está dizendo, pela sedução. E por que ele foi? Porque ele não tinha o seu coração protegido nessa área. Ele foi levado, arrastado. E diz mais, e aqui é tão irônico o texto, porque ele diz mais no versículo 23, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvido, sê atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para o caminho dela, não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Aí o que aqui a pornografia faz, aí o que a impureza faz, Provérbios está advertindo, ele é destruidor esse pecado. Acaba com famílias, acaba com pessoas, tira às vezes o nosso tempo, seu tempo, sua energia. Muitos homens, lembra que o que foi o mandato que Deus deu para você? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, você vai proteger. Hoje, às vezes os homens de hoje passam a barata, corre mulher, mata a barata, mata a barata. Quem era que era para matar a barata? O homem. Ele é o protetor. A sua esposa sente prazer nessa questão quando ela se sente protegida, e Deus criou você para proteger a sua esposa. Que homens são esses dessa geração? Homens fracos. Por isso a igreja sofre, mas não só por isso. As mulheres enganadas com a questão do feminismo, introduzindo dentro da própria igreja, e elas foram querendo tomar sua posição, tendo aquela posição, e os homens foram gostando disso. Foram deixando. Cheguei recentemente numa casa para entregar uns móveis, né? Porque no meu tempo vago eu tenho eu faço frete. Quando tenho tempo, alguém liga para mim e diz, não, vou fazer o frete. Então, sabe o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá para deixar tipo um armário pequeno. Aí a mulher, no primeiro andar, a mulher, bora marido. Marido, meu Deus, que homem é esse? Que a mulher teve que subir comigo o armário. E você sabe aonde é que isso está refletindo? Na igreja. Sabe por que falta líderes na igreja? Sabe por que falta diáconos na igreja? Sabe por que falta servos na igreja de Cristo? Por causa dessa cultura que foi implantada, perversa, má. E eles não se posicionam, e muitas vezes não se posicionam porque a mulher vai tomando essa posição, mas não só por isso, mas é porque eles têm pecado também escondidos. E um dos pecados que tira a energia e a vontade de servir a Deus é o quê? A pornografia. O cara se sente isso, não, lá na igreja eu tenho que ter um posicionamento. Eu tenho que seguir os padrões da palavra de Deus. Então eu vou passar aqui a mão no meu pecado, não vou me posicionar, bichinho, vou devagarinho, ninguém está sabendo, o pastor não sabe, o pastor não é nem onisciente. Só quem é Deus. E aí o que acontece? Eles não assumem a igreja do Senhor, o trabalho de Deus na região onde Satanás domina, né? Vai crescendo, as trevas vão aumentando, a luz vai reduzindo, quando o mandato de Deus é diferente. É de dominar, é de ser luz, é de ser sal. E às vezes não acontece por causa desses pecados que estão escondidos dentro do coração, e nós estamos mentindo, enganando a nós mesmos,
enganando a nossa vida como igreja, enganando até a nós mesmos. Temos que ver isso, meus irmãos. Isso é verdade pura. Anos de aconselhamento nós temos visto isso na vida das pessoas. Então, a pornografia enfraquece seu relacionamento com Deus. Sabe o que é que acontece? O diabo logo cochicha no seu ouvido. Não sou crente não. Sempre caindo no mesmo pecado. Sempre me masturbando. Um pecado que me sempre... Aí o inimigo solta só aquele soprozinho, né? E diz o quê? Não, você não é crente não. Se você fosse crente, aí você desconfia de quem? Da graça de Deus. Desconfia do Senhor, né? E então você fica logo fraco, quer nem orar. Às vezes quando comete um pecado desse, sabe o que acontece? Você fica com tanta vergonha de Deus como Adão, que você quer fazer o quê? Se esconder de Deus. Seu relacionamento com o Senhor é afetado. Veja como esse pecado é terrível. Olha mais, a pornografia enfraquece seu serviço, terminei de dizer. Muitas vezes as pessoas escondem atrás do trabalho. Trabalho! Olha, Deus tem uma regra para a família. Eu sei que eu não estou pregando sobre isso, mas eu chamo essa regra de regra áurea. Como é que é a regra áurea? Deus, a regra de ouro, Deus, o nosso cônjuge, né? Nossos filhos, quando tem. Quarto lugar, trabalho, a igreja. Quinto lugar, mas olha, o homem sábio, o homem que conduz sua família com sabedoria, ele passa todas essas coisas por dentro da igreja do Senhor, dentro da adoração, ele conduz para que a igreja do Senhor cresça, para que a igreja do Senhor possa se expandir, para que o reino de Deus possa ser expandido e nossas famílias que estão ao redor, ele pode ser abençoada. A Deus, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nosso cônjuge, porque ele é a parte nossa, nossos filhos é a nossa responsabilidade, ele nos qualifica para o ministério, para servir a Deus ou não. O trabalho é o sustento da nossa casa e com ele nós abençoamos irmãos, o ministério de Deus e a igreja do Senhor. Mas isso não, o fato da igreja estar aqui não significa que ela é menos importante. É que ela faz parte da nossa vida. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos ser fracos, nós não podemos ceder a isso. Nosso planejamento de vida, de família, tem que ter a igreja do Senhor. Por meio da igreja de Cristo, nós somos abençoados. O corpo de Cristo, as bênçãos, tudo. E às vezes o que é que acontece? Esses pecados nos tiram essa força. Nos tira essa vontade, nos tira esse desejo. E nós nos enganamos a nós mesmos. Não damos até o resto. Sabe o que é que nós fazemos às vezes? Chegamos na igreja, muitas vezes, tão cansados, começam a dormir. O que é que diz Malaquias? Um dos pecados daquele sacerdote era o quê? Tão cansado. Aquilo afrontava a Deus. O lugar onde nós nos reunimos é um lugar onde nós nos alegramos, onde nós dizemos a Deus, nós ouvimos de Deus. O povo de Deus precisa ter esse entendimento. E a pornografia, ela atinge esse lado nosso, enfraquece o povo do Senhor. A ira de Deus, nós precisamos saber. A ira de Deus é contra as pessoas que consomem a pornografia. A Tessalonicenses diz isso. Paulo fala sobre essa questão. Deus é contra aquelas pessoas que vivem dessa forma, dessa maneira. Então o que diz Provérbios? Abra aí Provérbios, vamos solidificar nosso ensino na palavra do Senhor, alicerçar eles. Abra Provérbios capítulo 5, voltando dentro daquela visão de Provérbios. Eu quero ser um sábio. Eu quero aprender acerca de Deus. Então, a pornografia parece doce, mas conduz à destruição. Versículo 3 a 6.
Não é isso? Porque os lábios da mulher adulta destila favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como absinto agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Olha aí o que a pornografia faz. Ela aparentemente é atraente. Ela aparentemente conquista. Ela causa lá no coração. Lembra que nós falamos ontem sobre o coração? Dá aquela questão nas vísceras. As vísceras também interpretadas como coração. E cria toda aquela emoção, adrenalina toda. Aquilo que nós não temos, às vezes, durante os anos com a nossa esposa, porque nós não criamos esse ambiente, não trabalhamos para isso. Mas a pornografia parece isso. A impureza parece assim. Doce, atraente. Mas ela é amargosa, ela é destruidora. Veja mais. Olha o que diz, a pornografia desperdiça o seu tempo, energia e dinheiro. Mas vamos olhar o texto, versículo 7 até o 11. Diz, agora, pois, filho meu, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa, para que não des a outra a sua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha aí, muitos homens às vezes construíram com sua esposa do seu lado assim, muitos anos construíram, e vem uma bem bonitinha, bem fofinha, os cabelos esvoaçantes, todo pranchado, e então leva tudo que o cara tem. Quando ele envelhece, que ele percebe que o sexo não é tudo, aí ele diz, agora é só gemer, é tarde demais, tudo foi roubado dele. Ele foi enganado por isso. O pecado nos engana, o pecado perverte a mente do homem. Quantas famílias às vezes não é construída dessa forma, dessa maneira? Eu lembro, algumas vezes já tive que lidar com situações terríveis espirituais. Uma vez uma mulher chegou procurando, e sempre acham minha casa, não sei porquê, eu nem digo. E aí chegaram lá batendo no portão uma senhora, e ela chegou e dizendo, pastor, ore pelo meu filho. E ele constantemente com a cabeça balançando, constantemente. E eu percebi que, eu não tenho poder, Senhor, de fazer essas coisas. Eu não tenho poder de dizer, olha, fique bom, em nome de Jesus. Não tenho, o Senhor tem esse poder. Mas eu percebi que geralmente quando Deus permite essas situações, Deus quer que aquela pessoa ouça o Evangelho, porque ela é tão descrente, ela é tão ímpia, que às vezes o Senhor começa a questão do Evangelho de trás para frente, mostrando que existindo Satanás também existe Deus. E aí eu percebi, conte seu testemunho de sua vida para mim. E aquele menino lá, constantemente, aquela criança, um rapazinho já. E aí ela começa a contar a história dela, da vida dela. Ela foi cuidar da irmã dela quando era grávida, estava de resguardo. E lá ela teve um caso com o marido dela. Em cima dessa questão toda, ela constrói toda a família dela. E a família que ela construiu em cima desse adultério era uma desgraça. Tudo, a perversão, tudo acontecendo, tudo caindo ao lado. E eu mostrei o Evangelho para aquela mulher, disse, Deus pode curar, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode fazer com que a sua vida seja mudada. Está aí o Evangelho, ele não é só para acusar, ele é para confortar, ele é para mostrar que existe esperança. Então, quando apresentei o Evangelho, que peguei na mão dela, ela aceitou a Cristo. E aí eu peguei na mão dela e nós oramos. E aquela criança, em nome de Jesus, ficou bom.
Parou imediatamente, ficou toda arrepiada. Imediatamente ela parou com aquele gingado. O Senhor agiu de forma maravilhosa. O Senhor é maravilhoso, amados. E Ele é poderoso, o seu Evangelho é poderoso para restaurar. Mas esses pecados, ele faz com que a gente possa perder o alvo, possa perder a direção. Parece bom, parece no momento, mas depois é amargo. É destruidor. Eu sei que a minha posição nessa questão de família é um pouco radical dentro dessa visão hoje pós-moderna, mas é assim que eu vejo nas Escrituras. Se Deus lhe chamou para a paz, permaneça. Deus quer que você sirva, Deus quer que você continue servindo ao Senhor. Se seu marido não quer um casamento, se seu marido não deseja viver com você, se apegue em Deus, coloque sua esperança no Senhor e agora veja como uma oportunidade de você servir a Deus livremente, com alegria. Mas não vá fazer loucura, não vá achar que você perdeu o tempo da sua vida, não vá achar que você teve algemada aos pés. Não pense isso. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor, entregue as suas emoções, deixe Deus trabalhar na sua vida e você vai ver no final da vida que você vai colher frutos acerca disso. Então, em terceiro lugar, a pornografia é um pecado contra sua esposa, como já foi dito, mas veja aqui a base bíblica, 15, versículo 15 a 20. Ele diz aqui, olha, ele usa uma figura. Vocês sabem que é uma cisterna, né? No interior lá da Paraíba, chamam barreiro. A cisterna, aqueles que é feito geralmente na cidade, né, tem aqueles anéis e tal, e aí vai descendo um anel um atrás do outro. Lá no interior da Paraíba chama cacimba. Ajudei muito a cavar as cacimbas. Cavando a cacimba e sai uma veinha da terra e fica sempre com a águazinha cheia, depois vai enchendo e vazando, né? A água vai saindo. Então, olha a linguagem dele aqui, versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Ele está dizendo assim, olha, você tem esposa? E enche o bucho, a barrigazinha esteja sempre cheinha da esposa que Deus te deu. Ela é tua cacimba. Não deixa correr para fora as águas. Veja, tem essa visão para dentro da tua família. O Senhor quis dentro do casamento. E é bom que os jovens que estejam aqui saibam disso. O casamento é algo único para a vida toda. Deus nos deu uma cacimbinha para que a gente não pudesse pensar nas questões pornográficas, para que a gente não pudesse, a vida da gente não pudesse ter impureza. Deus criou isso dentro do relacionamento. Mas isso eu vou tratar em outra situação acerca, se Deus permitir, depois. Então derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de água? Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito, bendito, bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela é o que Deus pensou para ti. Né? Uma vez um casal chegou para mim e disse: pastor, vou me separar da minha esposa. E por quê? E só chega desse jeito. Já só querendo dizer, vou me separar. Mas eu disse, por que você quer se separar da sua esposa? Pastor, nós não estamos tendo a compatibilidade. Eu disse, olha, casamento passa isso. Muitas vezes tem momento de sede, muitas vezes tem momento de fome. E não é só você que passa isso, não. Nós temos, às vezes passamos, mas nós temos que orar a Deus. Tem dificuldade, casamento tem dificuldade. Camarada vai entrar num casamento, acha que é um mar de rosa.
Lá vem um rapaz montado num cavalo branco, com os cabelos esvoaçantes, ela com a roupa branca, e se encontra, um cara de rosa cai em cima dela. É isso? Quem casou, se for assim, pode dizer amém, que eu acho que não é muito pouco. Tem dureza, tem dificuldade, tem luta, mas tem os pecados que afetam a nossa família. A quem você vai escolher? Ser sábio ou ser tolo? Preste atenção no que Provérbios está dizendo. Né? Então a pornografia, a fé é um pecado contra a esposa. Bebe, enche a tua barrigazinha. Se não está certo, conversa. Bota na mesa redonda, acerta as questões da vida. Mas é com ela que Deus te deu para que tu possa se alegrar. A pornografia também é um pecado contra as mulheres envolvidas, né? Contra as mulheres envolvidas e seus maridos. Olha o versículo 20. Veja a instrução de Provérbios. Por quê? Filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra. Por quê? Por que você faria isso? Se Deus te deu a pessoa certa, se Deus direcionou, e algumas chegam para a gente e dizem assim: pastor, casei com o homem errado. Casou com o homem errado? Quantos anos de casado você tem? 20 anos. Eu digo, agora que você percebeu? Você era para ter percebido isso quando? No início. Ter observado esse homem. Primeira coisa que eu digo para minhas filhas, não olhe para a questão de interesse quando você vai olhar para um rapaz. Olhe primeiro se ele honra a Deus, se ele tem variações na vida espiritual dele. Segundo, ele é trabalhador. Ele é um homem trabalhador, porque se ele for um homem que teme a Deus, ele vai lhe amar. E os dois trabalhando vão conseguir aquilo que eles querem na vida deles. Não quero que minhas filhas olhem para homens que já têm dinheiro, mas eu quero que elas olhem para homens que temam a Deus e que sejam trabalhadores. Homens que honrem, homens que no nível de Gênesis ali, que sejam protetores, que elas se sintam seguras perante o Senhor. Homens assim tão difíceis, mas nós estamos com o joelho no chão, orando, pedindo a Deus, e vai aparecer. Eu digo para elas, tenha paciência. Vai aparecer. Elas também não estão muito apressadas. Então, a pornografia é um pecado contra as mulheres envolvidas e seus maridos também, porque às vezes o homem começa a ter a visão da esposa de forma errada, de maneira errada. A pornografia pode parecer secreta, mas ela é vista por Deus. Muitas vezes, homens mantêm questões escondidas. Olha o versículo 21, onde diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos de Deus, e Ele considera todas as suas veredas. Você vai ver, não aqui criticando as questões dos homens, mas mostrando como é que acontece no reino das trevas a questão do pecado. Desse pecado, geralmente, onde é que tem as questões da prostituição? Você olha nos becos escuros, onde tem o homossexualismo escondido, ali vendendo o próprio corpo, escondido na escuridão. Onde acontece geralmente aquelas pessoas que estão tendo casos secretos, escondidos. Não é claro essas questões. E Provérbios está dizendo, porque o caminho do homem está perante o Senhor. O Senhor vê, a sua esposa não vê, seu pastor não vê. Seus líderes não podem ver para tratar sobre isso, mas Deus está vendo, Deus está olhando, e Ele é que você tem que prestar conta no final. Com Ele, quando você estiver perante o Senhor, diante dEle, dos olhos dEle, que vê todas as coisas, quando Ele olhar para você, vai dizer para você: o que foi que eu lhe mandei você fazer? E aí você: não,
Que conversa mole. Se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, você seria fulminado ali. Então, amados, olha, Deus vê. Quando você está lá no banheiro da sua casa, Deus vê. Sabia? Quando você fecha a luz lá, Deus vê. Quando você está ausente da sua esposa, que você dá aquela olhadinha, flertando, Deus vê. Deus vê aí sua impureza, vê seu pecado, vê esse pecado escravizador na sua vida. Você não pode esconder de Deus. Deus vê seu pecado e você deve se envergonhar diante do Senhor acerca dele. Então, a pornografia escraviza. Olha o versículo 22. Quanto aos perversos, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão detidos. Sabe como é que esse pecado faz? Ele dá aparentemente aquela sensação de prazer, de alegria, e então você entra, e depois que você entra, de repente a gaiola fecha e o pecado lhe prende e você não tem como sair. Sabe o que aconteceu? Uma vez um rapaz que veio do interior morar na capital e chegou lá na capital, longe da esposa durante um bom tempo. Ele trabalhava, um rapaz até aparentemente bom caráter. E aí ele se envolveu com uma moça na cidade. E nesse envolvimento, nessa aventura, ela engravidou. E agora? Ele amava a esposa, mas caiu nesse laço. Esse pecado, às vezes, são um laço que prende a pessoa. E o que é que ele foi fazer? Chorando, pedir ajuda na igreja mais perto. E lá a gente ofereceu ajuda para ele. E ele dizendo: pastor, eu estou com vontade de tirar minha própria vida, porque eu não tenho coragem de dizer isso para minha esposa. Eu amo a minha esposa, eu gosto tanto dela, eu tenho uma família e aconteceu isso. Eu disse: mas agora você tem que enfrentar seu pecado, lutar. E Deus abençoou, e a esposa perdoou, né? Mas eles passaram por muitas dificuldades, eles quase se tornam escravos. E às vezes também esse pecado dá um nó na vida da pessoa tão grande que não tem nem como desatar. Nunca mais você vai ter que conviver com essas situações, às vezes amargas. Nós temos um caso conhecido, uma família piedosa na igreja, conhecia esse caso, veio para nós. Sabe o que aconteceu? O rapaz, no trabalho dele, conheceu uma moça, a moça engravidou. A mulher dele soube isso, não conseguiu perdoar aquela situação toda. E aí ela era uma mulher tão maravilhosa, se envolve com a questão do lesbianismo, com revolta dentro do coração, destrói a família, os filhos que eram criados na igreja também se dispersam, tudo por causa desse pecado. Hoje nós temos acompanhado a vida dela, ela está voltando, saindo dessa escravidão toda, mas não tem como, porque o cara já formou família, não tem como voltar mais, não tem como mais emendar uma situação dessa. Tornou aquela família escrava dessa situação. Olha como esse pecado é um pecado destruidor. Ele acaba com a vida das pessoas. Então, a pornografia conduz também a juízo. Olha o versículo 23, só dizendo aquilo que foi colocado para vocês, só dando a base bíblica para vocês. O versículo 23 diz: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Esse é a situação final de alguém que envereda por esse caminho. Deus tenha piedade, mas há tempo, meus irmãos. Há tempo. Se você vive em situação como essa, peça a Deus, tome decisões radicais, confesse seu pecado a alguém de confiança, não é qualquer pessoa. De confiança, diz: olha, eu não tenho força, mas eu preciso da sua ajuda, pastor, porque eu tomei uma resolução na minha vida.
A resolução é que eu quero a santidade, eu quero trabalhar para Deus, eu quero dar um fim nessa questão, nessa escravidão. Isso não é feio. Isso é dependência de Deus. Faça isso. Deus quer tratar essas questões na sua vida. Deus quer que você seja livre completamente. Então procure alguém para você poder se fortalecer, construir ali pela santidade os muros que você tem visto baixo nessa área da sua vida. Amém?